Gustavo Cerbasi, o cara ganha mal. Dá pra guardar uma... Como é que o cara guarda essa grana que não mal dá no orçamento dele? Bom, o cara ganha mal, o cara é o brasileiro, né? É. Todo mundo ganha mal, é uma Cara, ganha um minoria salário muito mínimo, pequena né? hoje que tem escolhas no Brasil, né? O Brasil tá... Não só a renda não evoluiu no Brasil, como o brasileiro tá tendo que lidar com o aumento do preço no mercado, na feira, gasolina. Cara, Jesus amado. Gasolina caiu um pouquinho, a energia subiu, caiu, mas esse sobe dessa sanfona aí, o salário não acompanha. É. Então, o cara que viu o preço subir, né? Daqui a pouco o governo baixa, na verdade, o salário dele não aumentou, ele fez a dívida. Então, as pessoas não só ganham um pouco, como estão endividadas. Então, respondendo de forma bem objetiva, não dá para poupar se a gente viver como o brasileiro médio vive. O grande lance no Brasil é que a gente, sabendo que a renda é baixa, sabendo que o país é muito desigual, a gente tem que provocar nas pessoas talvez ampliar o radar e pensar onde que as pessoas podem viver melhor no Brasil ou como que as pessoas vivem melhor no Brasil. Foi esse lance que me levou a escrever esse livro aqui, A Riqueza da Vida Simples. As pessoas estão muito concentradas em grandes cidades. A oportunidade de emprego nos últimos 30, 40 anos parecia estar nas capitais. Se falava em Rio de Janeiro, São Paulo, BH. talvez BH, Brasília, e todo mundo foi para esses lugares. O que aconteceu? Não tinha o emprego que prometiam. O pessoal foi morar na periferia, se empilhou, criou as favelas, que a gente chama de comunidade. Mas o grande fato é que tem muita gente morando em lugares que são muito caros para viver e que pagam muito pouco pelo trabalho. E nós temos um grande Brasil que está crescendo. Vocês viajam pelo Brasil, vocês sabem o que é o Centro-Oeste, por exemplo. Vixe, nossos parceiros, aqui ó, a ProSoja, nosso parceiro. O que é o interior de qualquer estado? Mato Grosso. Pega o interior de São Paulo mesmo. São Paulo é caro. Mato Grosso. Mato Grosso. O Centro-Oeste é uma Suíça. A gente teve em Sinop, é absurdo. Você vai para Sinop, você vai para Sorriso, você vai para as grandes cidades do Centro-Oeste. Lucas do Rio Verde. Por que a cidade é tão pequena? Por que tem 80, 90 habitantes? Eles falam, cara, a cidade não cresce porque nossos filhos vão estudar fora porque aqui não tem academia. Mas por que não tem academia? Porque o personal trainer não sai da grande cidade, não vem trabalhar aqui. Aqui não tem professor de inglês. Imagina aqui se não ele tem. for. Então, tem muitas cidades que estão crescendo que falta mão de obra, falta especialista, e tem muita gente concentrada nas grandes cidades que, por razões culturais, é Brasil, é latino, né? Eu quero estar perto da minha mãe, da minha família, sempre viver aqui, aqui é a casa que meu pai comprou e construiu. Essas pessoas estão procurando emprego onde não tem. Então, um dos caminhos é você pensar, cara, onde pagam bem pelo que eu faço? Não importa o que faz. Tá precisando de pintor, pedreiro, encanador no Brasil inteiro. Mas o cara, às vezes, é engenheiro e tá ganhando mal como engenheiro, numa cidade que paga pouco para engenheiro, sem perceber que talvez a 100, 150 quilômetros dali tá faltando engenheiro. Esse é um primeiro passo. Segundo passo, tem muita gente querendo poupar, mas sem pensar em como mudar o estilo de vida. Cara, quanto custa o aluguel? Porra, eu pago R$1.000 de aluguel e moro na periferia. Não dá para baixar muito o preço. Cara, realmente, se você olha para uma grande cidade como São Paulo, e quando eu falar para Rio, para BH, para Porto Alegre, você tem um preço que no centro é muito caro, ele vai ficando barato, chega uma hora que você chegou na periferia, e o cara não tem dinheiro para pagar um pouco mais que aquilo. Periferia. Mas se de repente esse cara pensa não no custo da moradia, mas no custo do estilo de vida. Esse cara mora na periferia e vai de ônibus para o trabalho e perde 3, 4 horas por dia para trabalhar onde pagam para ele pouco. E se ele morasse um pouco mais longe? Talvez, não naquela grande cidade, mas na cidade satélite, na cidade do interior, 50 quilômetros para lá de onde ele vive, na periferia, onde o custo de vida é muito mais baixo, ele compra uma casa menor, mas consegue comprar um carrinho. Se ele continuar trabalhando onde ele trabalha, talvez ele gaste 1 hora de deslocamento. Vai gastar com gasolina, mas o custo de vida dele é todo muito menor. A gente tem uma resistência cultural de pensar o que, por exemplo, o americano pensa muito bem. Todo mundo assiste. A gente fala americano, não é idolatrar. É referência, Não é o filme que a gente vê. Cara, o jovem entrou na faculdade e começou a pensar em trabalhar, ele não vai trabalhar na empresinha do bairro. Ele vai dizer para a família em que estado ele vai morar. Verdade. Que é onde paga menos imposto, é onde estão procurando gente que faz o que ele está se formando para fazer. Já faz essa pesquisa. Ele se mobiliza. Mas e a família? Não ama? Não, ele vai voltar depois de um tempo. Mas isso aí. A gente está muito preso às condições que a sociedade impôs para poder viver, poder conseguir emprego, a gente não para pensar de forma criativa. A gente aceita. Tem família que é bom você nem ver mesmo. É melhor você ir bem pra longe. Vai pra longe pra caralho. Não vou nem entrar nesse médico, eu não sou terapeuta. Melhor, Tem família, né, Bola? Puta que pariu. Tem uns da família que é melhor você nem ver. E os pidão?
Puta que Pidão. puta vida. E bom veja ser bem bem, pra longe mesmo a da situação família. tá um pouco russa. É, É só dizer que não tá passando fome e já tem o cunhado pedindo dinheiro. Né? exatamente. O cunhado Não, já mas- começa com o Mas culpa, eles se entendi que você fala, conversam. legal isso aí. Mas o Brasil é um país que permite às pessoas pensar numa forma de viver diferente do que vive. É diferente de, pô, eu sou pobre, cara, e tô, sei lá, no Uruguai. Uruguai, é aquilo, não muda muito de um lugar Dizem pro que outro, hoje é o melhor país da América do Sul para se viver. Uruguai? Sim, Uruguai É e mesmo? Paraguai. tem- Paraguai? Paraguai Não, tá... se vive bem no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia. Paraguai tá já foi bom, melhor. cara. Paraguai eu só conheço a fronteira ali Não, do Muamba, né? pelo Mas menos você foi assim, o lado ruim do Paraguai. Só conheço isso. O que eu tenho lido, o Paraguai tá indo muito bem. Porque muita gente migrou para lá e levou dinheiro, né? Os Não, fazendeiros foram para lá, as indústrias foram para lá, Isso, os impostos são bem mais bem mais baixos. baixos. Que é Entendeu? a lógica dos Entendi. governos. Os governos Assim, estão atraindo bem. tá em crescimento. Tá, Não é entendi. dizer que é Não, que é do Las caralho. Vegas, entendeu? Mas Não. tá Tá num bom caminho. Falamos Entendi. agora há pouco do Centro-Oeste, se for visitar o Mato Grosso do Sul, as famílias têm uma vida dupla. Não. Todo mundo tem algum parente com um negócio no Paraguai que vai e volta com Aham. frequência, porque ali se Entendi. paga menos imposto, faz negócio, você abre a empresa lá. Não é à toa que tem um monte de uma brasiguaio, eu sociedade- até falei isso Exatamente. ontem. Falou, aqui. é verdade. Exatamente. É? As pessoas procuram Porque a forma mais você tá falando, eficiente de tipo, viver. o cara ganha, vai, sei lá, 1.500 conto por mês, com 2 filhos, pra pagar aluguel. O leite ninho tá pra fazer- 40, pra já sei. comprar comida pra todo mundo. É. Porra, pro cara poupar deve ser foda mesmo, É- né, é irmão? muito E difícil. guardar uma grana, porra. É difícil, não dá para falar, não, mas com E tudo 1.500 tá um morando em São cu- Paulo, então. gasta X de mercado. Não, ele vai embora um terço Mas disso, você falou pelo a verdade, menos, o você mercado vai mais embora. um pouquinho Mas não tem pra uma longe. diquinha aí pro cara que tá na lona, assim, uma dica criativa. Difícil, hein? Puta merda. Bicho, com 50 Carioca. reais, sei lá, o que o cara pode começar a fazer para ele tentar fazer um sacrifício? Vamos lá, né? É difícil você pensar em tirar, vou tentar economizar no mercado, na gasolina. Não dá. então. Tá todo mundo no limite, todo mundo estrangulado. Então, o que pesa muito? No Brasil pesa muito a moradia. Né? Perfeito. O segundo item que mais pesa é o transporte. Né? Ou o cara tem um carro, ele gasta muito com o ônibus O para transporte trabalhar. público, ele Então, são perde os dois itens tempo. que pesam. Criatividade é você fazer o que você faria, por exemplo, quando você fala, cara, tô de saco cheio dessa merda de país e vou para um outro país. O que você vai fazer no outro país? Você vai se aproximar de outros brasileiros, outros latinos, e falar, cara, vamos dividir moradia? Cara, vamos comprar um carro em 4 pessoas e dividir? Né? Compartilhar é o caminho. Você está dizendo fazer isso no Brasil em vez O Brasil, de você fazer, entendi. os antigos entendi. faziam, o que chamava de, como é que é, o cortiço, né? Que os europeus vinham para o Brasil, moravam no cortiço. Tudo bem, um cortiço numa cidade que não tem um serviço público adequado, que deixa o pessoal ali à mercê Mas do sem do que contar que a acontece. turma deve ter medo. Hoje é negócio de assalto, eu vou morar com Tem. mais gente. Hoje é mais Mas complicado, combina né? esse lance do Os compartilhamento brother. com a lógica de, pô, mas peraí, não tá legal na cidade que eu vivo e na cidade vizinha? Sim, E se eu perfeito. conseguir motivar mais 3 caras ou 3 famílias a se mudarem para a cidade vizinha e a gente trabalha na mesma empresa e a gente dividir um carro para trabalhar nessa empresa? É o que a gente faz morando fora. O estudante, o cara que é recém-imigrado para um outro país, normalmente ou ele divide moradia, ou ele mora Aham. num porão alugado, ou ele vai estar num local um pouco mais se for distante. divide mesmo, Tô é isso curtindo aí. uma vida nova. Divide Então, com o a brother. criatividade é isso, é fazer o que é difícil fazer no Brasil porque a sociedade cobra. Porra, meu filho tá morando num porão, cara. Pô, meu filho tá dividindo casa com outros moleques que ele não Pô, mas consegue tem vezes pagar que o dele. porão é mais legal que a casa que ele morava, irmão. Então, mas bola, Porra. a gente não muda porque a gente tá sempre tentando provar para a sociedade que a gente deu certo. O moleque Perfeito, ganhou o primeiro salário, perfeito. compra um tênis. Perfeito. Aumentou o salário, Compra Mas compra tá um celular. certo, né? Tá e não tá porque às vezes o momento do passo tá Pô, errado. mas precisa se premiar, porra. Não, mas, né? Carioca, não Não, é mas o que ele tá se falando, premiar, se ele não É tem o momento que ele se aí ele não premia. consegue guardar. A pressa de se premiar que acaba condenando ele, porque ele compra um celular e divide em 24 vezes. Ah, isso é um erro. Vai ficar E aí, 2 nos próximos anos 24 pagando, meses, ele não consegue fazer Não, mais sem nada. contar que vai atender na rua, vai perder em 2 meses o celular. O né? chefe fala, cara, você não quer participar de um curso? Não sei. Ele, cara, não tem grana para fazer o curso porque ele tá pagando o O celular. celular, E que já somou com a parcela do tênis que ele comprou 12 meses antes. Então, como ele vai jogando tudo lá para frente, na hora que pinta uma oportunidade de... Cara, você consegue fazer um trabalho em uma outra empresa? Cara, não tenho nem carro para ir. Né? Realmente, você não tem dinheiro nem para Difícil, aproveitar a oportunidade, você vai perder todas elas e não vai crescer. Não é errado comprar casa própria, não é errado você ter um bom telefone, não é errado viajar, não é errado sair com os amigos. Uhum. Mas quando você está passando por um sufoco, entrou um dinheiro, a primeira coisa que você faz é É partir pra essa, partir né? para essa. Você está fazendo que... Pensa que o bem viver é raro na sua vida. Se é raro na sua vida, quando você criou uma condição, você desfruta, ele vai continuar sendo raro.
Vamos mudar um pouquinho esse conceito. O bem viver é raro na sua vida. Uhum. Tá. Entrou uma grana, você se prometeu não gastar essa grana. Certo. Quando entrar a segunda grana, eu vou aproveitar. E talvez você use essa grana para quê? Para ou fazer um curso que melhora o seu diploma, ou para comprar uma ferramenta que aumenta a sua produtividade. Agora eu vou ter um computador mais rápido, um telefone que eu consigo Entendi. fazer um trabalho que eu não conseguia fazer, vou comprar uma moto que eu vou agilizar as entregas. Vou chegar mais Então, rápido. ele faz um investimento para ganhar mais. Então, em vez de ele gastar o dinheiro, ele encontrou uma forma de ganhar mais do que ele ganhava, para fazer com que mais dinheiro que faltava na sua vida seja algo mais frequente. Agora ele pode descansar. Aham, perfeito. Então, nos meus livros eu chamo isso de viver um degrau abaixo. O cara ganha apenas 1.000 por mês. Não é bom. Recebeu uma promoção, tá ganhando 1.200. O que ele faz? Pô, não aprendeu a viver com 1.000? Aguenta com 1.000 mais um ano. Guarda A hora que duzentinho. passar a ganhar 1.500, cara, passa a viver com 1.200 então. E aí, você vai saber Guarda viver com essa vida melhor. trezentinho. A hora que você passar a ganhar 1.600, você passa a viver com Entendi. 1.400, 1.450, sempre um degrau abaixo. É que é tem que difícil, segurar né, aquele primeiro Gustavo? impulso. Puta merda. Mas Assim, tô dizendo o que você falou, ele tem É o celular. difícil. O cara tá vendo o Instagram, todo mundo com as coisas, todo mundo todo mundo festejando. E deve dar um É a forma de comichão vender. no cu do filho da puta que, porra, o moleque ele fala, cara, eu preciso ter essa porra, velho. Ah, você sabe melhor que eu, cara. Porra, a gente, é foda, a gente meu. tem uma imagem pública, as empresas Aham. estão sempre em volta da gente para a gente vender coisas, para a gente Perfeito, falar das perfeito. coisas. A gente não começou o programa fazendo publicidade aqui. Isso, tal. Cara, por quê? Porque hoje é a forma de fazer venda. Uhum. O vendedor não está laçando as pessoas na rua. O vendedor está na internet chamando. É errado comprar? De forma alguma. Não, também acho que Cara, não. você me deu uma Mas baita é o que ideia você- de mas dar é o uma que você televisão falou. de presente. Meu pai já Porra. morreu, mas vou dar para minha mãe, cara. Tá- Perfeito. Se der um mas eu bilhete, também tenho vai que ficar estar amarradona. organizado para isso. Eu tenho que estar Exato, organizado ele para não isso. pode dar o passo maior que a perna. Quando eu realizo um sonho Exatamente. e passo 12 meses pagando, eu tenho 12 motivos para me arrepender desse sonho. Quando É. eu me esforço por 12 meses e realizo um sonho, poupei para viajar. Cara, eu volto de viagem com a Feliz. faca nos dentes para poupar mais 12 meses. Eu concordo. E talvez eu nem poupe 12 isso meses, porque mesmo. agora eu já sou mais experiente. Eu acho que se eu poupar 10, eu consigo fazer uma viagem igual. Ou seja, você saber dosar esse momento de realizar o sonho vai fazer É. com que eu se torne um expert em realizar mais sonhos na vida. Tem razão. É isso que está faltando.